Você já viu aquela frase, aqui em casa todo mundo é igual? Ou então mesmo na escola, meus alunos são todos iguais. Já ouviu isso? Parece muito bonito na teoria, né? Você falar igualdade, só que essa pode ser uma das formas mais sutis de injustiça dentro da educação. Ou então dentro mesmo de qualquer outro aspecto aí, qualquer outra coisa que esteja relacionada. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, estou desde 2012 em sala de aula e oriento famílias que desejam fazer educação familiar, né? Fortalecer este vínculo através da educação familiar e domiciliar, seja parcial, seja integral. Então vamos falar, né? A sociedade, isso é uma coisa muito romantizada na sociedade, né? Falar de igualdade, existem ideologias que falam, cuja base é a igualdade. Só que assim, todo mundo igual, todo mundo no mesmo ponto de partida, sem diferença. Só que isso é uma ilusão, né? Vamos combinar isso. Isso é uma ilusão. Cada pessoa é única. Eu não sou igual a você, você não é igual ao seu filho, você não é igual ao seu marido ou sua esposa, você não é igual a sua mãe e seu pai. Todos nós somos pessoas diferentes, somos pessoas únicas. Nós temos a nossa própria história, nós temos o nosso temperamento, nós temos ritmo de aprendizado, nós temos necessidades que são diferentes. Então, tratar todo mundo igual ignora a singularidade. E a singularidade é que nos torna humanos, né? Já percebeu isso? Já percebeu que isso é uma coisa, assim, muito valorizada, a igualdade, só que é uma coisa que nos anula como seres humanos, nos anula como seres únicos que somos. E assim, dentro de casa, isso torna mais perigoso. Eu já ouvi falar muito. Por exemplo, uma família, um casal que tem, sei lá, 3 filhos e aí começa a aprontar, começa a ir para o caminho, por exemplo, que não é muito correto, ficar junto de más companhias. Bom, você sabe do que eu tô falando, né? E os outros dois, não. Os outros dois, normal, estudam, aí depois trabalham, têm as suas vidas aí de uma forma justa, de uma forma correta, né? De uma forma honesta. E aí os pais chegam e falam assim, nossa, mas eu criei todo mundo igual. Por que que um entortou, né? Digamos assim. Talvez esse tenha sido o problema, ter criado todo mundo igual. E aí um ficou à mercê aí um ficou mais vulnerável, né? Um ficou mais, teve mais problemas. Então, assim, é mais ou menos, mais ou menos não, você deixa de anular, você anula as necessidades particulares de cada um. Na escola é a mesma forma. Não adianta você, uma classe, e as escolas fazem isso muito. Por isso que a educação familiar e domiciliar é tão importante, porque é o grupo, né? E inclusive com a história da inclusão de crianças com deficiência, de crianças com neurodivergências, isso se tornou pior, porque assim, é uma forma de querer tratar crianças com necessidades especiais, adolescentes também, só que essas necessidades especiais não são dadas. É tratado todo mundo igual. E essas necessidades dessas crianças, desses adolescentes, são totalmente anuladas. Então não há inclusão de fato, porque não há o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Então é uma coisa muito séria. Quando é numa família ou quando é numa escola, é como você dá o mesmo tamanho de sapato para todos, mesmo sabendo que os pés são diferentes. Percebeu o quanto isso pode ser doloroso e injusto? Então, essa ilusão de igualdade, ela tem umas consequências que eu vou dar alguns exemplos aqui. O filho que precisa de mais apoio nos estudos não recebe porque o outro não precisa. Então, ele sempre vai ser tido como, e ainda vai ter comparação, ainda, o seu irmão estuda e você não. O seu irmão não é preguiçoso e você é. E às vezes ele tá tendo uma dificuldade genuína. O adolescente mais sensível é cobrado como se fosse o mais independente. Às vezes você tem 2 adolescentes em casa e eles têm personalidades totalmente diferentes. Isso acontece até com irmãos gêmeos. Até com irmãos gêmeos. A criança que aprende mais devagar é comparada com o irmão que aprende rápido. Então, ele é chamado de lento, ele é chamado até de burro. E o resultado,
Não tem como. A gente está lidando com seres humanos em formação. Crianças e adolescentes são seres humanos em formação. O nosso cérebro, ele fica pronto só com 25, algumas pesquisas, né, varia, mas a média, assim, é 25 anos. Para se ter uma ideia. Então, antes disso, com o cérebro em formação, o que acontece? Frustração, insegurança e rivalidade entre irmãos, inveja, que é uma coisa terrível, né? Então, assim, na verdade, não é a igualdade que a gente tem que buscar, é a equidade. É dar a cada um o que ele precisa. Isso é justo, né? Então, ser justo não é medir com a mesma régua, mas com o mesmo olhar de amor. Então, assim, um filho, ele vai precisar de mais tempo seu do que o outro. O outro, às vezes vai precisar de apoio nos estudos, um outro filho vai precisar de mais apoio emocional. Isso não é favoritismo, né? Isso é responsabilidade. Então, quando você fala de educação domiciliar, às vezes o que dá certo para um, dá certo para o outro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa dar mais atenção a isso. Quando essas ideologias que falam de igualdade, elas pregam uma igualdade absoluta, elas acabam desumanizando, porque elas apagam diferenças que são reais, que são humanas e que são preciosas. Então, se a gente compra esse discurso dentro da família, sem perceber, a gente está preparando nossos filhos para o mundo onde eles vão ser tratados como peças iguais de uma máquina, né? Eles não são tratados como seres humanos que eles são, como seres humanos únicos. Percebeu o quanto isso é prejudicial? Então, é uma coisa muito séria. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui para você. Como aplicar no dia a dia, então? Você tem que observar as necessidades individuais do seu filho, né? Se você tem mais de um filho, de cada filho. Às vezes, um precisa de mais apoio emocional, outro precisa de mais apoio técnico mesmo na escola, um outro precisa de soft skills, né? De habilidades comportamentais. Inclusive, eu tenho um vídeo de soft skills aqui no canal. Você pode ir lá procurar que tem, já faz um tempinho que eu postei. Construir regras comuns, né? Tem regras que são comuns, por exemplo, tem uma hora para tomar banho, para comer, para dormir, né? E evitar essas comparações. Então, assim, o acompanhamento é flexível, mas as regras podem ser as mesmas. E, claro, evitar as comparações, porque elas são terríveis. E cultivar uma escuta atenta. O que o meu filho precisa de mim agora? Né? Então, às vezes não é o que você acha e nem o que o irmão precisa, é algo só dele. Às vezes você pergunta ou às vezes você acaba descobrindo. Então, é uma coisa assim que você precisa, em vez de falar de equidade, não, de igualdade, pense em equidade. É uma forma de você tratar cada filho seu, se você for professor, cada um no seu, de modo que você possa dar um atendimento personalizado, porque é isso que vale a pena, né? Eu tenho várias soluções de atendimento personalizado. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, caso você queira saber. Tem o PEP, que tem preços super acessíveis. E tenho também um grupo de WhatsApp para mães que desejam aí saber mais e ter mais informações sobre educação domiciliar e familiar. Então, eu vou deixar o link aqui também. Então, assim, educar não é copiar, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E ter um modelo igual para todos. É você olhar para cada filho como um ser humano único, com dons, desafios e tempos diferentes. Então, o mundo lá fora vai tentar nivelar por baixo. Só que em casa você escolhe o caminho da equidade e o mais injusto não é tratar de formas diferentes. O mais injusto é fingir que todo mundo é igual, porque as pessoas não são iguais. Então, essa reflexão que eu queria deixar hoje. Se você, até esqueci de falar, mas se você deixa o seu like aqui e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, nos vemos.